Olá, bem-vindo a mais uma edição especial do Unesp Notícias, com informações e ações da universidade no enfrentamento à pandemia. Esta é a terceira edição do Unesp Notícias totalmente produzida de forma remota. Nós continuamos seguindo as orientações de distanciamento social, sem deixar de lado o nosso compromisso de trazer para você análises sobre o cenário de propagação da Covid-19. E fazemos isso tendo como base as ações e pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela Unesp. Você vai conferir agora o esforço de pesquisadores do Instituto de Biotecnologia e também do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, que usam a nanotecnologia para o desenvolvimento de um teste rápido para diagnosticar a Covid-19. A testagem é fundamental para mapear o avanço da doença no país e também definir estratégias de contenção. Quando a gente fala em diagnóstico, o que a gente busca? A gente busca algum marcador em algum fluido que fale que o paciente está ou esteve com a doença. Então, nosso plano é buscar as duas coisas. É buscar o antígeno, buscar o vírus na saliva ou na orofaringe e nasofaringe dos pacientes, a semelhança do que é feito hoje, só que hoje é feito por uma técnica de biologia molecular, RT-qPCR, e também nós vamos buscar o antígeno, vamos buscar os vírus. Então essa é uma linha que a gente vai tentar padronizar. E a outra é buscar o anticorpo. Buscar, como tem os testes rápidos. Então vamos ver, o que é essa nanotecnologia, por que é possível aplicá-la ao diagnóstico das doenças? Quando a gente pensa em nanotecnologia, vou pegar uma bolinha aqui, um gelo reciclável só para a gente ter noção do que é. A nanotecnologia, ela é a palavra nano muito pequeno, da escala de 10 a menos 9, 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Então é na escala dos vírus mesmo. O coronavírus está aí na faixa dos 80 a 100 nanômetros. E a nanotecnologia, as nanopartículas também, de 1 até 100 nanômetros normalmente. E hoje existe a tecnologia de você construir qualquer partícula nessa escala nano. Você consegue nanoesferas, você consegue nanoestrelas, nanoquadrados, nanocubos, nanobastões. Hoje há tecnologia para isso. O nosso experimento ele vai trabalhar com a nanoesferas. Esferas de torno de 20 nanômetros. Você vê qual é a escala de nanotecnologia? É você pensar numa bola de futebol e pensar numa nanoesfera. E a mesma grandeza que tem entre uma nanoesfera e essa bola de futebol é como se eu estivesse comparando a bola de futebol com a Terra. Então, é essa grandeza para vocês terem ideia do tamanho. E por que vai funcionar isso? Porque essas partículas, nanopartículas, dependendo do tamanho dela, ela vai ter uma cor, ela vai interagir com a luz de uma forma diferente. Então, quando a luz chega aqui, igual está chegando essa luz que você está vindo aqui, chega nessa partícula, o que vai acontecer com a luz? Ou a luz atravessa, uma parte dela vai ser transmitida, uma parte dela vai ser refletida, como a gente está vendo aqui, eu estou vendo ela verde, porque ela está refletindo o comprimento de onda da luz verde, lembrando que o espectro eletromagnético aqui, a luz visível, tem todos os comprimentos de onda juntos. Então a gente vê verde porque ela está refletindo o verde. Uma parte vai ser absorvida por essa partícula e outra parte vai ser espalhada. Bem, e o tamanho da partícula determina a cor delas, as nanopartículas de ouro. A gente faz isso, nanopartícula de ouro. Os maiores têm outras cores. Então é baseado nisso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos revestir as nanopartículas com antígenos, com proteínas do vírus. Então essas nanopartículas vão estar revestidas com proteínas do vírus. O que a gente espera? Quando tiver um paciente que tem um anticorpo que se liga a essa nanopartícula aqui, porque vai ter o vírus ali, ou proteína do vírus vai estar ali,
Então, quando acontecer isso, o que vai fazer? Esse anticorpo ele tem dois locais onde ele se liga às proteínas. Então, ele vai formar uma rede dessas pequenas bolinhas. Quando você forma uma rede, o que acontece? Ela fica maior e ela muda de cor. Então, esse é o princípio do nosso experimento, é fazer automaticamente, ao colocar o soro de um paciente, se ele tiver anticorpo, vai mudar de cor automaticamente. E outro experimento que nós vamos fazer é o contrário, nós vamos colocar o anticorpo em cima dessa bolinha aqui, esperando o antígeno. E aí quando eu colocar a saliva ou o suave da orofaringe, o líquido, tá, em contato com esse anticorpo, ele vai se ligar ao vírus e vai ter outra bolinha aqui, tá, que vai também se ligar ao vírus, porque vai ter um anticorpo grudado. E aí, consequentemente, você forma uma malha de bolinhas aqui, e aí o que vai acontecer? Você vai deixar ela maior, automaticamente ela vai interagir diferente com a luz e vai gerar uma cor diferente. É como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho esse líquido aqui, isso aqui é um indicador, né? Por isso que eu não estou usando luvas, é um indicador de pH. Então, quando a gente pega qualquer substância aqui, por exemplo, se isso aqui fosse uma amostra, e eu colocasse, tá? Vamos colocar um pouquinho aqui, caiu a ponteira porque não é adequado. Eu coloquei aqui, ele mudou de cor, tá? É a mesma coisa, automaticamente ele vai mudar de cor. Então, o nosso experimento é baseado nisso, alteração do cor de acordo com a alteração do comportamento da nanopartícula, que ela vai ficar maior porque ela interagiu ou com o anticorpo ou com a proteína do vírus e, consequentemente, nós vamos ter um resultado automático no mesmo momento. Esse é um teste ultra rápido, porque ele não depende de esperar 10 ou 15 minutos, é um teste instantâneo. Isso já foi provado para outros vírus, nós já fizemos isso para o circovírus suínos, nós já fizemos isso para o vírus da sinomose, dos cães, nós já fizemos isso para o vírus da dengue e agora nós vamos fazer para o coronavírus. E ainda buscando ampliar a testagem da população, a Unesp firmou uma parceria com a Embraer para a realização de 40 mil testes rápidos. Eles serão feitos em 3 unidades da Unesp, nas cidades de Araraquara, Botucatu e São José do Rio Preto. A ideia é que os resultados desses testes saiam em até 24 horas. Vamos saber mais sobre esse convênio que será gerenciado pela Fundunesp. Muito importante essa parceria entre a Unesp e a Embraer, envolvendo também, não deixar nunca de esquecer, as prefeituras, né? Então a sociedade civil. Então estamos aí sobre um desafio muito grande, que é essa pandemia, uma doença que se espalhou rapidamente pelo mundo, e obviamente que a mobilização, né, solidária entre os vários membros da sociedade é fundamental. Então, nós recebemos esse convite, né, da Embraer, que se preocupou muito em estar fornecendo o exame, né, um exame que ateste a doença para a população de maneira geral, em torno das suas fábricas e escritórios. E a Unesp, felizmente, se organizou durante essa pandemia de uma forma muito rápida e eficiente, e formou 3 laboratórios que podem realizar esses chamados exames moleculares. Então, isso resultou nesse contrato que tem a intermediação da Fundunesp. Acho muito importante ressaltar que tudo isso ocorreu de uma maneira muito rápida, e eu acho que esse é o futuro da universidade, a universidade respondendo rapidamente a demandas da sociedade de uma forma efetiva, a partir de parcerias. Então, parcerias não só com a iniciativa privada, mas com as prefeituras, porque em muitos casos essa sinergia das 3 é que vai dar uma resposta eficiente para qualquer desafio que a gente enfrente. As amostras serão em número de 40 mil, todas financiadas pela Embraer. Esses 40 mil serão 4 mil para o município de Botucatu, 16 mil para o município de Araraquara e 20 mil para o município de São José dos Campos, a sede da Embraer. Temos que dizer que essa iniciativa público-privada se reveste da maior importância,
porque é um exame rápido e detecta o vírus no seu estágio precoce de infecção. Há algumas semanas, o presidente da Organização Mundial de Saúde recomendou a todos os seus países que testassem intensamente pacientes suspeitos de Covid-19. Teste, 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 foi a fala dele. Nós temos, então, um grande benefício com essas parcerias público-privadas que têm ampliado o acesso de pessoas com síndromes gripais ao teste, o RT-PCR, que é o melhor teste até o momento para diagnóstico da COVID. Esse teste, ele é baseado na ampliação do material genético do vírus. Então, ele vai ser positivo naquelas pessoas que têm em si o vírus, é um teste feito a partir de swabs, que são como cotonetes, que colhem material das narinas e da garganta da pessoa que tem a suspeita da doença, né? E depois, a partir disso, se tem um processo de biologia molecular bastante complexo, que o RNA do vírus é transformado em DNA e multiplicado. Então, se ele existe ali, ele passa a ser detectado. Vários dos laboratórios da Unesp já contavam com essa tecnologia, é uma tecnologia bastante importante, e adaptaram-se a realizar o diagnóstico da Covid. A maior parte deles já está certificada pelo Instituto Adolfo Lutz, ou seja, um exame feito na Unesp vale o mesmo que um exame feito no laboratório de saúde pública. Isso certamente beneficiará muito uma população significativa do interior de São Paulo. Já no CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, em Botucatu, as pesquisas estão direcionadas para a busca de um tratamento para a Covid-19. Os pesquisadores investigam nanocorpos capazes de neutralizar o novo coronavírus. O professor Rui Alves Seabra Júnior é quem dá os detalhes para a gente. Olá a todos. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem bastante otimista do nosso grupo em relação ao tratamento da Covid-19. Nosso grupo de pesquisa resolveu iniciar uma proposta bastante inovadora, diferente um pouco do que outros grupos de pesquisadores têm buscado no tratamento dessa pandemia, que é o uso de nanocorpos para a neutralização dos vírus. O que esses nanocorpos têm de diferente dos anticorpos convencionais, né? Esses nanocorpos são produzidos primeiramente em animais específicos da família dos camelídeos, ou seja, camelos, alpacas, lhamas, dromedários, e esses anticorpos são bem menores que as moléculas, as imunoglobulinas convencionais, porque ela só tem um pedacinho da cadeia pesada. E o que a gente faz com isso? Nós imunizamos esses animais com o vírus inativado ou com pedaços do vírus, né, proteínas já recombinadas e próprias para isso. A partir daí, nós coletamos esses anticorpos, cortamos apenas essa pontinha do anticorpo que é efetivo e levamos para o laboratório para uma clonagem desse anticorpo. E uma expressão, logicamente, num sistema que nos dê grande quantidade de produto. Então, nós usamos micro-organismos para fazer o que o animal faria pela gente. Ele apenas copia e replica esse anticorpo em laboratório. E aí a gente purifica e está pronto um tratamento eficaz contra o vírus da Covid-19. Esse projeto inicial de pesquisa e desenvolvimento deve durar em torno de 10 meses, e para acelerar esse processo, nós contamos com grandes pesquisadores com expertises enormes nas suas áreas de conhecimento, do Instituto Vital Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro, da Fundação Ezequiel Dias, de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Instituto Biológico da capital de São Paulo, da Organização Pan-Americana da Saúde e também aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, do CEVAP e também do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina. Então, esse grupo vai ficar responsável por acelerar esse processo na produção de um novo medicamento.
A partir daí, a gente já pretende iniciar os ensaios clínicos em pacientes humanos para o tratamento da Covid-19. Torçam pela gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo e fiquem em casa. E como vimos aí, a universidade está toda mobilizada para o enfrentamento da Covid-19 e aberta inclusive para parcerias com o setor privado. A agência Unesp de Inovação tem investido em pesquisas de empreendedores e de empresas filhas da universidade e conta com alguns editais abertos. Nós da agência Unesp de Inovação, a UIN, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, iniciamos há um mês atrás uma campanha para poder conectar e buscar soluções, startups, pesquisadores, egressos da nossa universidade, a trazer ideias, soluções que pudessem nos auxiliar no combate ao coronavírus, né? Essa chamada ela está disponível no site da awin.unesp.br. Você também confere aqui embaixo o link e ali a gente apresenta essas várias atividades, essas várias linhas de atuação que, caso você conheça alguém, alguma empresa, uma startup, um spin-off, um pesquisador que possa trazer para a gente essa ideia, e a gente está fazendo toda uma triagem e uma conexão dos melhores canais, as melhores formas de poder auxiliar e ver como viabilizar algumas dessas iniciativas. A gente já atingiu mais de 100 propostas e contatos conosco. Agradecemos muito essa proatividade da comunidade e continuamos com essa campanha. Saiba mais então no awin.unesp.br. Obrigado. E no próximo bloco você confere atividades da comunidade acadêmica para lidar com os efeitos da pandemia e também do isolamento social. Não saia daí que nós já voltamos. Voltamos e o nosso assunto são as atividades online que estão sendo promovidas na universidade em razão da quarentena. Em Araraquara, professores da Faculdade de Ciências e Letras têm organizado conferências online para discutir a pandemia na perspectiva das ciências humanas. Saudações a todos, espero que estejam bem e enfrentando da melhor maneira possível o isolamento social que esse momento nos exige, né? Meu nome é Rafael Alves Orsi, sou professor associado na Unesp, no Departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Araraquara. Diante dos inúmeros desafios colocados pela pandemia do coronavírus, nós do departamento organizamos uma série de eventos virtuais para debater diferentes temáticas ligadas a essa pandemia, né? Seja nos impactos sociais e econômicos, as incertezas trazidas, as modificações colocadas, a cooperação e os conflitos em curso, seja no campo geopolítico, seja entre os entes federados, seja no comportamento da sociedade, uma nova dinâmica de home office, de aulas virtuais, enfim, há um grande espectro de modificações passíveis de análise, que na verdade devem ser analisados, é importante que sejam analisados. O corpo docente do departamento, então, busca trazer uma perspectiva das ciências humanas para o debate, para a compreensão desse momento duro em que nós vivemos, né? E pensando nisso, nós organizamos esses eventos num canal do YouTube e, à medida do possível, nós fazemos um debate com professores do próprio departamento e pesquisadores convidados de outras universidades e instituições de pesquisa que possam engrandecer o nosso diálogo, né? E para as próximas semanas, nós já temos alguns eventos agendados que podem ser acompanhados, né, pelo nosso canal. No dia 7, agora de maio,
a professora Ana Lúcia de Castro, que é do Departamento de Ciências Sociais, vai debater junto com o professor Marco Antônio de Almeida, que é do Departamento de Educação da USP, Educação, Informação e Comunicação da USP, uma temática que é Interações Digitais e as Práticas Culturais em Tempos de Covid-19. No dia 14, a professora Karina Mariano debate junto com o professor Gustavo Miller, que é professor da Universidade de Leuven, na Bélgica, as respostas regionais à pandemia, colocando uma questão que é cooperação ou nacionalismo. E no dia 21, nós trazemos também um debate em torno de questões políticas vinculadas ao Covid-19, mas que a gente ainda está acertando a agenda. Para esta semana, na quinta-feira, agora dia 30/4, eu terei o prazer de discutir com o professor José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro de Portugal, o tema vinculado ao papel central das cidades no Covid-19. Né? Apresentar o papel central das cidades nesse processo implica, de fato, situá-la como ente importante tanto na dispersão da doença como no seu combate. Por se tratar do ente de maior proximidade com a população e seu espaço cotidiano das pessoas, explorar o seu papel nessa pandemia, creio que seja fundamental. O que não significa ignorar, mas antes a gente deve destacar, compreender e ressaltar as suas articulações em outras escalas, regionais, nacionais e até globais, com diferentes organizações, instituições e compreender o papel da sociedade civil em todo esse processo. Então, vamos fazer essa discussão junto com o professor José Carlos na quinta-feira e convido a todos a nos acompanhar, portanto, no nosso canal no YouTube, que é Diálogos em Ciências Sociais, e podemos interagir por lá. Ficam todos convidados e até lá. Já na unidade de Rio Claro, os professores se uniram para divulgar informações confiáveis por meio de um boletim. Confira essa iniciativa. Olá, eu sou Eduardo Cocubum, do Departamento de Educação Física da Unesp de Rio Claro. Em nosso campus foi criado um grupo Covid com o objetivo de acompanhar a pandemia e atuar proativamente na nossa comunidade, tanto interna como externa, envolvendo o município. A ideia desse grupo é identificar a progressão da doença na região, no país, no estado, pensar nas suas implicações e principalmente como a universidade pode ajudar. Nesse momento de isolamento, nós nos sentimos na obrigação de proporcionar apoio e solidariedade à sociedade. Estamos em contato direto com outros setores da sociedade, tanto do setor público como do privado, da economia e da saúde, para ajudar a organizar as ações de forma articulada. Nós mantemos contato com os meios tradicionais de imprensa escrita, televisiva e falada, e também com os novos meios de comunicação como a internet e mídias sociais. Mas também sentimos a necessidade de termos alguma forma de disseminar a informação, que nós possamos ser o ponto de partida de informações. E aí nós criamos, dentre outras coisas, um boletim um boletim chamado Boletim Anti-Covid para a sociedade e gerar conteúdos para serem disseminados. Nesse boletim, nós divulgamos as iniciativas que a Unesp tem feito com relação à sociedade, tais como ações de solidariedade, arrecadação de doações e etc, etc. E também ajudamos nesse boletim a entender como a pandemia está sendo, como o combate da pandemia está sendo feito no país, no estado, no município. E como também podemos enfrentar o isolamento, esse período de isolamento, propondo atividades culturais online e outras atividades que a gente pode fazer sem sair de casa. Temos especial cuidado para disseminar informações corretas. Vídeos e artigos explicando como evitar fake news foram divulgados.
Só para a gente ter uma ideia, se na pandemia a gente deve lavar as mãos, contra fake news, não podemos lavar as mãos. A gente precisa ser extremamente crítico com isso. E todas as nossas divulgações são baseadas nessa premissa. Fazemos a checagem da informação, a gente vai atrás de fontes oficiais, vamos atrás de fontes certificadas, como associações científicas, pesquisadores e tudo mais, e havendo a segurança de que a informação está adequada, nós disseminamos nesses boletins. E também começamos a disseminar essas informações, replicar essas informações em meios como o Flipboard. Pensamos que com isso, nós, da universidade, podemos ajudar a sociedade a enfrentar de uma forma melhor essa pandemia, colocando o nosso conhecimento em informações confiáveis para esboçar perspectivas e ações para auxiliar as pessoas que precisam da nossa ajuda. E com o mesmo objetivo dos professores de Rio Claro, alunos do curso de Medicina da Unesp em Botucatu criaram um perfil no Instagram para servir como um canal de informações técnicas e atualizadas, tanto para profissionais da saúde quanto para a população em geral. Essa é uma iniciativa que conta com o apoio da direção da FMB. Meu nome é Felipe Santaella, sou aluno do 6º ano da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu vim conversar hoje um pouco com vocês sobre o projeto do Instagram Alunos contra o Corona. Com a paralisação das atividades, tanto acadêmicas quanto hospitalares, para nós, alunos do 5º e 6º ano da medicina, muitos de nós nos sentimos muito frustrados pela ausência de possibilidades de ajudar frente à pandemia. Como um artigo publicado há aproximadamente umas 7 semanas pela revista médica The Lancet comentou que o principal medo que vivemos não é só a pandemia, mas também a infodemia, ou seja, o medo das informações falsas e não corretas serem divulgadas. Com isso, nós criamos uma das frentes entre nós alunos com um foco de divulgar informações corretas para a população, profissionais da saúde e estudantes da área da saúde. Inicialmente, esse projeto de organização apenas dos estudantes era muito audacioso. A gente não sabia exatamente como fazer e qual seria a melhor forma. Atualmente, depois de 4 semanas com o projeto, temos 15 mil seguidores e um total de acesso de aproximadamente 5 mil pessoas ao dia. Nessa página, temos publicações sendo realizadas diariamente, com material dos mais diferentes temas, passando desde como higienizar as compras depois de chegar no mercado, como ter os cuidados com os animais domésticos ao sair nas ruas, como higienizar adequadamente, como tratar adequadamente uma unidade básica de saúde, além de trazer casos clínicos uma vez por semana e também vídeos com os principais docentes da nossa instituição discutindo diferentes temas relacionados a cada subespecialidade. Somos um grupo de 15 alunos, divididos em 5 subcoordenações. Essas coordenações são a criação da arte, a criação do material a ser publicado na página, a criação do conteúdo, o Instagram TV, que seriam esses materiais a serem publicados, e por fim um e-book, que surgiu como sugestão da nossa vice-diretora, a professora Jaqueline, com a ideia de nós compilarmos todo o material que está sendo feito, além de anexar esse resumo expandido desse conteúdo que nós pesquisamos, cuja referência principal são as principais revistas de publicação médica e também protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. É importante dizer o quão gratificante esse projeto é para nós como alunos. É mostrar que a parte discente é um eixo também importante na faculdade e também importante na universidade pública, mostrando que nós somos sim capazes, com a orientação e também com o apoio do corpo docente e da nossa estrutura universitária, de agirmos diretamente frente a essa pandemia. A gente sabe que a educação em saúde é fundamental em tempos de crise. E nesse momento, a gente, com o advento da internet, temos possibilidade de divulgar informações corretas e também de melhorar o acesso às informações corretas, ou seja, os trabalhos que estão sendo publicados quase que diariamente. Nessa subdivisão de tarefas, o nosso grupo se divide e se organiza quase que religiosamente, todos os dias, discutindo em fóruns, discutindo nos grupos, para que a gente consiga um melhor resultado.
Por fim, peço para que todos vocês sigam e acompanhem a página do instagram.com/alunos contra o corona. E, por favor, nos contactem sobre sugestões, comentários, dúvidas e qualquer coisa. Atualmente, o projeto foi anexado ao projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ou seja, não só temos um caráter apenas de alunos, como agora fomos ingressados ao projeto de extensão contra o coronavírus. Assim como todas as universidades, nós tivemos que nos reinventar com a chegada da pandemia. E foi praticando um isolamento social com responsabilidade, mas também buscando a informação que diversas iniciativas foram apresentadas pela universidade pública. É com muita satisfação que a universidade vê os alunos contribuírem com a sociedade desta forma. Isso caracteriza-se como uma ação extensionista e mostra a participação dos estudantes em uma pirâmide de engajamento, desde o conhecimento, o pertencimento e a liderança e o protagonismo diante de uma situação social, de uma situação patológica. Assim, nossos estudantes mostram, como estão sendo formados, mostram o papel da escola pública, inclusiva e que tem toda a sua formação acontecendo no Sistema Único de Saúde. A Faculdade de Medicina apresenta dessa forma o seu orgulho e satisfação por esses estudantes. Convidamos a sociedade e a toda a Unesp para conhecerem o canal do Instagram Alunos contra o Coronavírus. Muito obrigada. Outra ação vem de estudantes que fazem parte de empresas juniores. A FEGESP, a federação que reúne os membros do estado de São Paulo, com a colaboração do Núcleo Bauru, criou uma campanha para arrecadar doações e também custear consultorias para micro e pequenas empresas, uma forma de ajudá-las a enfrentar as consequências econômicas da pandemia. Alunos da Unesp que participam da campanha trazem mais informações para a gente. Oi, tudo bem? Meu nome é André Buonatti, eu sou presidente da FEGESP. E primeiro falando sobre o que é uma empresa júnior, Então é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo aplicar na prática o que a gente aprende na sala de aula. E essa aplicação é feita a partir de projetos, Então nós executamos projetos reais para clientes reais, com grande foco no micro e pequeno empreendedor. E a gente tem um grande foco em estar conseguindo, a partir dessa aplicação de projetos e dessa vivência empresarial, estar formando de maneira mais completa os nossos universitários. Então, como eu falei, a gente acredita muito no empreendedorismo e muito por isso a gente construiu o Transforma SP, que ele nada mais é do que um financiamento coletivo, onde a gente vai estar conseguindo executar consultorias para o micro e pequeno empreendedor, de maneira pro bono, Então sem custo, porque a gente tem doadores que estão financiando esses projetos, Nós estamos divulgando o projeto em todo o estado, não só a gente, como todos os outros núcleos também, e assim como a federação. Então a gente está buscando pessoas que se interessem pelo projeto e que doem dinheiro para que a gente possa realizar todos os projetos a partir deles. Então a gente tem as empresas juniores que vão estar executando os projetos, os micro e pequenos empreendedores que vão estar recebendo esse auxílio para a gente ajudar a diminuir os prejuízos econômicos para eles da crise do coronavírus, assim, E a gente tem esse terceiro agente dentro do processo, que são os doadores, que são pessoas que estão dispostas a ajudar o micro e pequeno empreendedor de São Paulo e também ajudar a potencializar essa formação mais completa de universitários hoje dentro do estado também. O que a gente oferece de serviços são consultorias financeiras, planejamento estratégico, gestão de mídias, marketing digital, branding, sites, mapeamento de processos. São consultorias das quais as nossas empresas juniores vão estar fornecendo para todas as pessoas que se cadastrarem dentro da plataforma. Então, na plataforma você consegue doar qualquer quantia e também se cadastrar, o microempreendedor se cadastrar para poder estar recebendo essa consultoria posteriormente. E como podemos ver, a pandemia mobilizou diversas áreas da universidade. E como muitos pesquisadores precisam manter as atividades de casa, um grupo de bibliotecárias também decidiu oferecer alternativas. Elas criaram um guia de serviços digitais que pode ser consultado a qualquer momento,
com informações e dicas variadas para auxiliar todos os níveis de pesquisa. Meu nome é Claudinache Araújo, sou diretora técnica da Biblioteca do Campus de São José do Rio Preto, e a ideia de criar um guia que pudesse reunir todos os recursos de informação da rede de bibliotecas da Unesp partiu de mim. Eu convidei os colegas da rede e rapidamente nós tínhamos um grupo de 10 pessoas debruçadas via videoconferência, reunindo todo o material que já tem sido divulgado pela Rede de Bibliotecas, pela Coordenadoria Geral de Bibliotecas, só que a ideia era facilitar a vida dos nossos usuários. Então, o guia ele é dividido em 3 sessões. Na primeira, as pessoas vão encontrar as fontes de informação disponíveis. Na segunda, os produtos criados pela Rede de Bibliotecas. Na terceira, existem aulas, tutoriais, treinamentos, tudo para facilitar a vida dos nossos usuários. A bibliotecária Maite Martins de Oliveira, que é diretora técnica da Biblioteca do Campus de Bauru, vai contar para a gente como será o processo de atualização desse guia. Nós demos preferência para manter o link no próprio Google Docs, porque assim fica bem fácil, com reuniões periódicas, nós mantermos as informações sempre atualizadas. Nós esperamos que o guia seja bastante útil para todos e mesmo sem sair de casa, que nenhuma pesquisa seja prejudicada. Então, os links aparecem na tela, tanto do site da CGB quanto do próprio documento. Sucesso para todos e muita saúde. Obrigada. E a Unesp também está dedicada a apoiar quem ainda não ingressou na universidade, os alunos dos cursinhos gratuitos. Isso mesmo. Em Bauru, o Ferradura optou por manter as aulas e a tutoria à distância. Além disso, parte do material produzido pelos professores fica disponível online para ser acessado por qualquer estudante. Olá, eu sou a professora Márcia Lopes Reis, coordenadora do cursinho Ferradura. E eu gostaria muito de conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que nós estamos atravessando e a decisão que o cursinho Ferradura tomou desde o dia 17 de março, quando nós tivemos o início da nossa quarentena. A decisão tomada pelo grupo de alunos que são colaboradores, como a gente chama, e pelas 8 pessoas que também são alunos, que fazem parte da gestão do nosso cursinho, foi de não interromper as aulas. E nós achávamos que era muito justo e importante que nós continuássemos desenvolvendo um trabalho relevante por conta exatamente de uma máxima, de um princípio que a gente observa. Com a suspensão das aulas, a tendência é da desigualdade social, sobretudo a desigualdade de oportunidades, aumentar nesse período, por um motivo muito simples. Todos sabemos que aqueles alunos que têm acesso à internet, aqueles alunos que têm uma família com uma estrutura que lhes permite, independentemente da escola, continuar tendo acesso aos conhecimentos, pouco vai perder nesse período se nós falarmos tão somente em conteúdo. Ocorre que nós sabemos que o cursinho Ferradura fez uma opção já no início deste ano por aqueles alunos que são oriundos da escola pública e que também possuem um nível socioeconômico mais baixo. Ora, tomada essa decisão, nós precisávamos então começar a estruturar todo esse processo de distribuir as 10 grandes áreas, que são 10 grandes disciplinas, pelos conteúdos e processo de dar aula à distância, se nós começamos de um modo presencial e pouquíssimos de nossos colaboradores têm alguma experiência nesse sentido. A ideia foi então de que nós fizéssemos uma reunião, que é o que acontece ainda passadas essas semanas todas, numa segunda-feira, para poder começar a preparar esse lugar. Muito bem, o canal do YouTube foi a opção que nós encontramos pela facilidade de acesso que os nossos alunos teriam, inclusive por uma ferramenta que é o celular, que a maioria deles possui. Um segundo processo seria começar a mapear e encontrar entre esses alunos quem teria uma dificuldade de acesso, porque nós sabemos da importância de chegarmos a todos os alunos. E também sabemos, o quanto também é uma questão de justiça social, o fato de que se um não pode, ninguém pode, ou seja, todos devem poder ter acesso a esse processo. Então nós começamos o planejamento dessas aulas e as aulas têm ocorrido em 2 canais do YouTube do campus, Turma A e Turma B do noturno, e o outro canal que também é de Pederneiras. Como é que nós temos acompanhado esse processo? Pelos números de acessos, pelas visualizações,
sem contar com processos que nós temos desenvolvido de uma forma bastante engajada dos colaboradores de tutoria, ou seja, como a gente tem grupo de WhatsApp da família, dos amigos, ou grupo, por exemplo, do futebol, ou da dança, ou suponhamos, um grupo de tias ou coisa parecida, nossos colaboradores também criaram grupos de tutoria com esses alunos. E a partir daí, a gente tem observado o quanto aprendemos todos. Aprendemos na condição de gestão desse processo. Os colaboradores que de uma aula presencial tiveram que migrar para uma aula que não chega a ser à distância, a gente pode chamar de uma aula de fato remota, porque é isso que acontece. A estrutura de educação à distância ela é bastante complexa e ela não pode ser simplesmente reduzida a uma gravação ou uma live ou uma transmissão, por exemplo, pelo canal YouTube. E o aprendizado também tem acontecido por parte desses alunos. Passadas 2 semanas de aulas, nós fizemos um formulário no Google Forms, e enviamos para esses alunos para eles contarem como eles estavam se sentindo nesse processo todo. Para nossa surpresa, a gente encontrou a maioria dos alunos gostando desse processo, ou seja, se sentindo acolhidos pelo fato de terem as aulas, ainda que seja nessa condição um tanto quanto precária e nesse momento flexibilizada para poder seguir o semestre, as aulas, e algum grupo já conseguiu explicitar a dificuldade que há nesse processo da falta da autonomia, sem contar com outras questões que também apareceram em quase 1/3 desses questionários. A ideia toda do vínculo. Muitos deles reclamavam o quanto aquela convivência, o sair de casa, o sair do trabalho e vir para a universidade à noite representava um momento de uma transição, um momento de mais leveza, um momento que alegrava o dia deles. Feito isso, nós tivemos então um levantamento importante e essas demandas ou esses comentários que os alunos fizeram têm guiado os nossos processos todos de tutoria. A nossa intenção é avaliar daqui a 2 semanas ou talvez 3 como esses alunos têm interagido com essa tutoria e como ela tem ajudado ou não a superar algumas dificuldades como essas. Todos sabemos que a questão do vínculo ela não pode ser suprida por um contato remoto à distância, mas sem dúvida nenhuma o propósito de saber como eles estão, a pergunta sobre qual é o seu bicho de estimação, ou quais são as plantas, quantas pessoas estão morando na sua casa, quantos cômodos tem, tudo isso para poder entender um pouco esse contexto no qual os nossos alunos estão, faz parte desse momento. Então eu gostaria muito de convidar todos que visitem e que podem frequentar, porque são acessos livres, tanto as nossas aulas em Pederneiras, que vocês vão perceber, porque eram turmas diferentes e continuam sendo turmas diferentes, como as 2 turmas do noturno aqui do campus, turma A e turma B. Nós teremos bastante prazer em recebê-los e saber que vocês estão acompanhando e aproveitando de alguma maneira esse período que deve nos deixar alguns aprendizados. Afinal, ele vai passar. E uma vez havendo passado, nós teremos aprendido e estaremos com novas ferramentas, com novas experiências e vivências para poder reconstruir a nossa caminhada. E a gente faz agora mais uma pausa, mas é bem rápido. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Nós já estamos de volta e na última semana o governo paulista decretou luto oficial no estado até o fim da pandemia em razão do número crescente de mortos. Mas como as famílias das vítimas têm vivenciado o luto? Em meio ao isolamento, como lidar com a partida de um ente querido sem o momento da despedida, sem a presença dos demais familiares? Sobre esse tema, nós conversamos com a professora Marielle Correia, do curso de Psicologia da Unesp em Assis. Olá, meu nome é Marielle Correia, eu sou professora do curso de Psicologia da Unesp, campus de Assis. O objetivo desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre os processos de luto em tempos de pandemia do coronavírus. O luto, uma das definições clássicas de luto, é que ele seria um conjunto de reações que nós manifestamos diante de uma perda. São manifestações físicas e emocionais diante da perda de alguém ou de alguma coisa que nos é muito valioso, que nos é muito importante. A parte das questões conceituais do luto,
O fato é que o luto é uma experiência extremamente dolorosa, é um processo lento e que precisa de tempo para ser elaborado. Antes da gente continuar essa nossa conversa sobre os processos de luto na pandemia, eu queria destacar 2 coisas sobre o luto que eu considero muito importantes. A primeira delas é que o luto não é doença. O luto é uma forma que nós temos de criar um sentido, de criar um significado para a experiência da perda. Em segundo lugar, o luto é uma experiência individual, porque cada pessoa vai sentir, vai experimentar e vai reagir à dor à sua maneira e também no seu tempo. Bom, pensando nessa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, nós podemos afirmar que, de uma forma ou de outra, todos nós estamos vivendo uma espécie de luto, porque nós estamos vivendo perdas significativas aí, né? Perdas importantes, de coisas que são importantes para nós nesse tempo, como, por exemplo, a impossibilidade ou a restrição temporária de poder sair, de poder circular, uma perda temporária da possibilidade da gente abraçar as pessoas que a gente gosta, perda da rotina escolar, perda da rotina do trabalho. Muitas pessoas estão passando por perdas financeiras, né, muito importantes, perdas de papéis sociais e tantas outras. Tudo isso, claro, nos deixa diante de um estado emocional de luto, de pesar, de uma tristeza, porque a gente sente que parece que alguma coisa nos foi tirada. Como lidar com esse sofrimento e com esse sentimento de perda? Bom, o que eu diria é que é o seguinte, né? É importante você prestar atenção aos sentimentos despertados nesse luto, porque podem envolver, como eu já falei, a tristeza, raiva, culpa e muitos outros. Preste atenção, escute e acolha esses sentimentos, porque essa pode ser uma via importante para que a gente possa compreender melhor o que foi perdido, resgatar o valor disso que foi perdido e poder ressignificar o vazio que essa perda nos deixou. O luto é uma experiência individual, como eu falei, mas ele não precisa, aliás, ele nem deve ser vivido sozinho. Buscar apoio de uma rede afetiva, exercer práticas de autocuidado, assim como, eventualmente, buscar apoio profissional, ajuda muito. Nós sabemos que as condições socioeconômicas de cada um pode tornar esse sofrimento ainda maior, como nós estamos observando nesse momento de pandemia. Isso requer, evidentemente, políticas públicas eficazes e também transformações profundas na nossa sociedade para que cada um possa ter as condições melhores para lidar com as suas perdas. Bom, se o nosso tempo nos coloca diante de uma realidade de luto com diversas perdas, outra forma de sofrimento muito intenso é o luto pela morte de alguém que nós amamos. E aqui eu falo especialmente, né, de uma morte ocasionada pelo coronavírus. A morte de uma pessoa querida, de uma pessoa que a gente ama, é uma experiência devastadora. A gente sente que caiu o nosso chão. Quem já teve uma perda assim sabe o que eu estou falando. Por isso, os rituais, eles são uma forma que nós criamos de dar algum sentido, alguma ordem no meio desse caos, no meio dessa experiência tão devastadora. Para vocês terem uma ideia, os rituais fúnebres, eles estão presentes desde a nossa formação como seres humanos. Os rituais fúnebres estão presentes desde os primórdios da nossa civilização. Então, eles são muito importantes, né, para nós, porque ajudam no processo de elaboração de luto. Como, por exemplo, quando nós velamos um corpo, nós entramos em contato com a concretude da perda. Nós fazemos as nossas homenagens, as nossas preces, nós acendemos velas, nós abraçamos e somos abraçados, né, pelas pessoas que a gente gosta, por nossos amigos, por nossos familiares. Enfim, cada cultura tem o seu ritual de despedida. O que o nosso tempo coloca como um imenso desafio é que os rituais de despedida presenciais, né, tão importantes para nós e para a nossa cultura, eles não podem acontecer exatamente nesses casos de morte de coronavírus, né? Isso vai colocar as pessoas em contato com uma dor ainda maior.
Se não é possível velar e cumprir esses rituais, né, tão fortes e tão presentes na nossa cultura, o que a gente pode fazer? Eu sugiro aqui algumas pistas, né, algumas possibilidades. O Tom Almeida, que é fundador do Movimento Infinito e ativista em cuidados paliativos, ele nos diz da importância de nós criarmos outros rituais, rituais simbólicos, não com a ideia de substituir os rituais, né, que nós já temos, mas que a gente crie rituais que façam sentido na história do vínculo que eu tinha com a pessoa que eu perdi. É fundamental criar esses rituais, esses outros rituais, como uma forma também de legitimar o sofrimento por essa perda. Agora, quais rituais a gente pode pensar? Né? Não é possível dar uma receita pronta de um ritual, porque é importante que esse ritual tenha a ver com a história tua com essa pessoa. Mas eu vi o caso, por exemplo, de uma senhora de 90 anos, que infelizmente ela perdeu o filho por coronavírus, e ela pediu então para que a funerária ela fizesse um outro caminho e que passasse com o carro em frente à casa dela para que ela pudesse se despedir do filho. Nós podemos pensar em outros rituais, né? Você pode escrever um texto, você pode cozinhar alguma coisa que a pessoa gostava como uma forma de homenagem. Você pode reunir também as pessoas, né, familiares, amigos, por meio de plataformas digitais e fazer uma cerimônia de homenagem. Ou então também reunir essas pessoas num momento posterior à pandemia e fazer todas essas homenagens que nós costumamente fazemos. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, e aqui eu vou me reportar à fala do Rodrigo Luz, que é psicólogo e presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil. Ele nos diz o seguinte: as pessoas que morreram por coronavírus não são a morte delas. Caso você tenha perdido alguém, né, por essa doença, pelo coronavírus, você está mais do que legitimado a sentir essa dor, especialmente por não ter podido estar presente, né, por não estar ao lado dessa pessoa nos últimos momentos dela. Mas não se esqueça de que ela é mais do que a morte dela. Rodrigo Luz nos diz assim: essa pessoa é todas as coisas que ela fez, sentiu, viveu, e você esteve lá em todas essas outras ocasiões. A morte fez parte de um único dia, porque em todos os outros houve vida. Para finalizar, eu cito aqui o Colin Parkes, que é um dos mais conhecidos e renomados estudiosos sobre o luto na atualidade, que ele nos diz que o luto é o preço do amor. Se tem luto, é porque houve vínculo, é porque houve trocas, é porque houve afeto, é porque houve amor, é porque houve histórias de vida compartilhadas. Eu espero que esse tempo nos ensine a viver com ainda mais intensidade e autenticidade os nossos vínculos, seja de forma presencial ou não. Essa pode ser uma forma de cuidado com o outro e de cuidado com a gente mesmo, de autocuidado quando o sofrimento, o luto ou a dor vierem bater na nossa porta, porque a gente vai estar amparado na história dos nossos vínculos. Wellington Nogueira, o fundador dos Doutores da Alegria, ele sugere que a gente acolha a morte para celebrar a vida. Acolher o luto, o sofrimento, a dor da perda para celebrar a vida de quem nos é muito caro é uma via de elaboração do luto, que nada mais é, na verdade, do que uma travessia, né? Uma oscilação entre a perda e a restauração, como diz a psicóloga Maria Helena Franco. É compreender e sentir que aquela pessoa ela se foi fisicamente, mas ela continua presente, de outra forma. Ela está presente em mim, nas minhas lembranças, ela tem uma morada interna, né, em mim e no legado que ela deixou. Eu agradeço a TV Unesp pela oportunidade e deixo aqui um abraço a todas e todos. E agora a gente confere uma análise sobre os efeitos da pandemia no cenário político internacional. O nosso convidado é o professor Hector Saint-Pierre, do campus da Unesp em Franca, que avalia o papel das ciências humanas e também da universidade pública nesse contexto.
Eu sou o professor Héctor Saint-Pierre, professor titular de Seguridade Internacional e Resolução de Conflitos, lotado no campus de Franca, e atualmente coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Pretendo analisar um pouco o efeito do Covid-19, da pandemia que actualmente se abate sobre o mundo. En realidad se abate sobre una serie de tendencias que ya estaban más o menos claras internacionalmente. Por un lado, una crisis do capitalismo, ¿no? Una crisis final, tal vez, más una crisis permanente do capitalismo, más fundamentalmente uma alteração bastante profunda no quadro de hegemonia mundial, con una potencia que hasta entonces era hegemónica decadente y a emergencia de otras potencias. Estados Unidos está perdiendo influencia en buena parte del mundo y a China estaba avanzando, es decir, a partir del 11 de septiembre, que Estados Unidos comienza a perseguir el terrorismo, China continúa avanzando sobre África y va se aproximando del Atlántico Sur y aumentando su influencia también en las áreas tecnológicas. Por otro lado, hay un descrédito bastante creciente del neoliberalismo que estaba siendo configurado por la emergencia de políticos populistas de derecha, defendiendo o nacionalismo contra el globalismo y así por todo. Así llega a pandemia que ya estaba anunciada, es decir, los cientistas ven anunciando la posibilidad de nuevas pandemias, de nuevos virus que afectarían al mundo, que por la globalización y la comunicación permanente entre los seres humanos de este mundo se tornan pandémicas con mucha velocidad. Eso estaba previsto, inclusive pelo deshielo das geleiras polares pueden surgir nuevos virus para nós ainda novos y que permanecieron durante mucho tiempo en esas geleiras. Eso tiene impactado a humanidad y tiene afectado el comportamiento y a propia conducta de los seres humanos en esa sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente a pandemia, ainda que no esté ya claro esa definición, es un fenómeno sociológico, es decir, o virus analizado tanto por la salud pública, etcétera, etcétera, más a pandemia en sí afecta comportamientos y tiene efectos sociales, comportamentales, culturales, económicos y políticos. O sea, que muito embora o sistema sanitario tenha sido accionado en esta oportunidad para socorrer las cuestiones emergentes y gritantes la preocupación con la pandemia, con infección de los seres humanos, de los ciudadanos, ainda as ciências humanas bastante desprestigiadas justamente junto con todo el conocimiento científico en esta contemporaneidad que nos toca vivir, las ciencias humanas han sido dejadas de lado, que son las que en este momento podrían ayudar a analizar el fenómeno pandémico, las consecuencias de esa pandemia puedan vir a se desatar sobre las sociedades, sobre la política y sobre la economía. Si todas esas perspectivas son objetos específicos de las ciencias humanas que se tienen relegados, fueron relegadas, y las propias ciencias humanas asumen en alguna medida ese relevo con relación tanto a las otras ciencias cuanto su posibilidad de ayudar a la sociedad en estos momentos. Es decir, el objetivo de las ciencias humanas, las ciencias sociales, es justamente intentar comprender el fenómeno social en todas sus diversas manifestaciones, intentar explicarlo y en última instancia auxiliar a aquellos que pueden intentar modificarlo. Es decir, la ciencia es modificadora y por tanto las ciencias sociales son modificadoras del comportamiento social. En este momento en que la pandemia está modificando comportamientos sociales,
que há uma certa incógnita de como seria o mundo, como será o mundo no futuro depois deste efeito pandêmico, as ciências humanas se mantêm até agora bastante silenciosas. Es decir, há uma reação dos entes públicos por uma resposta sanitária e das ciências médicas, mas ainda não há, e este seria o momento preciso justamente para que as outras ciências, as ciências humanas, comecem a analisar o fenômeno e tentar socorrer as políticas públicas que deverão ser tomadas, tanto para preservar a saúde mental das pessoas en este isolamento humano que es contrario a inclinación social de la humanidad, este isolamiento forzado. Esto afecta el comportamiento de las personas y eso debe ser socorrido. Para eso deben ser diseñadas políticas públicas. Esas políticas públicas tienen que ser auxiliadas justamente por las ciencias humanas. No estoy diciendo que tengan prevalencia ciencias humanas sobre las otras. Tem a mesma prevalência que as outras ciências. E ignorar o aspecto que pode ser socorrido pelas ciências humanas neste momento, o papel da universidade pública neste momento, é um erro histórico que pagaremos com muito alto preço se as autoridades não assumem rapidamente uma recuperação, primeiro, do valor da ciência em geral, do funcionário público em particular e da função da universidade pública no socorro desta pandemia que se está assolando sobre a humanidade. Ainda há tempo e não é muito. É bom que as autoridades assumam esse comportamento, porque os próprios intelectuais já estamos assumindo esse compromisso com a sociedade, independentemente de políticas públicas que puedan ser formuladas desde los centros de autoridades legítimamente concedidos. Es decir, es importante llamar la atención en este momento a que las autoridades tienen que se socorrer de lo único que tienen en este momento de desespero y de innovación social, que son las universidades públicas o funcionarios públicos y también las ciencias humanas y sociales en este reconforto de la sociedad al nuevo mundo que se nos depara. E agora, para a gente encerrar, uma dica para quem se interessa por música. Uma opção para relaxar em meio à quarentena. A Orquestra Acadêmica da Unesp está divulgando vídeos nas redes sociais com informações sobre os músicos, instrumentos e também algumas apresentações. O maestro da orquestra, Lutero Rodrigues, conta como surgiu a ideia e o que estão preparando. A nossa série, que é denominada Fica em Casa com a Orquestra Acadêmica da Unesp, ela foi uma iniciativa que nos surgiu quando, nesse período de quarentena, em que todos nós estamos tentando nos resguardar o máximo possível, inclusive os nossos músicos da Orquestra Acadêmica, tivemos então a ideia de fazermos atividades à distância que fossem gravadas e que fossem também postadas, sobretudo no Instagram, às segundas e quintas às 17 horas. Bem, o primeiro material que nós postamos foi uma conversa minha com a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Cléo, em que falamos sobre as coisas gerais do projeto trocamos ideias e expusemos algumas das coisas que eu também vou repetir aqui, que são nossos próximos passos, né? Então, inicialmente, nessa semana, ainda vai haver um final de gravação minha, em que eu falo sobre as principais atividades já realizadas pela nossa orquestra acadêmica, sobretudo com relação ao repertório musical brasileiro, que sempre foi uma coisa que enfatizamos em nossa gestão. Porém, a partir do momento em que o projeto continua, nós vamos mostrar os nossos músicos individualmente, quem são, eles vão tocar seus instrumentos individualmente, como eu já disse,
sem que isso também os torne pessoas totalmente anônimas, porque eles também vão falar um pouco sobre si mesmos, um pouquinho sobre as suas experiências como músicos, etc. E pouco a pouco nós vamos agrupando, assim, fazendo com que eles passem a tocar em duos, em trios, etc. E quem sabe até a gente vai botar toda a nossa orquestra, que também não é tão grande assim, porque é uma orquestra de câmara, tocando juntos, todos os músicos, é claro, e esperamos, então, que com isso tudo possamos passar por essa fase difícil, em que, eu repito, fique em casa, com a Orquestra Acadêmica da Unesp. Esta edição especial está chegando ao fim. Acompanhe as informações do nosso plantão Unesp Covid-19 no canal da TV Unesp no YouTube e também em nossas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.